Eu sou Inês Sodré, sou mestranda do PPGEL da UNEB. O meu artigo se chama A Fala Desamordaçada de Estela do Patrocínio e Reino dos Bichos dos Animais ao Meu Nome. Com o livro Reino dos Bichos dos Animais ao Meu Nome, de Estela do Patrocínio, apresenta-se a voz e a palavra de uma mulher negra, poeta interna de Juliano Moreira, hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro, que passou 30 dos seus 52 anos internada no manicômio, vítima da exclusão imposta pelo pensamento racional, pela ciência e com a conivência da sociedade. Ela também foi uma das internas que viveu antes e depois da reforma psiquiátrica no Brasil na década de 1980. Por meio da linguagem poética, a fala de Estela do Patrocínio foi ouvida, gravada e transcrita para o papel pela filósofa, psicóloga, psicanalista, poeta e escritora, professora doutora de filosofia pelo UFRJ, a capixaba, radicada no Rio de Janeiro, Viviane Mosé. A sua produção se deu em um contexto sui generis de oralidade e posterior transcrição dos poemas e textos. Esse livro evidencia a crueldade da tortura física e psicológica, junto à violência do silenciamento secular imposto aos loucos, por uma cultura que isola os doentes mentais para marcar os normais enquanto tais, por estarem fora dos muros excludentes dos manicômios. Nascemos numa cultura, quer dizer, nascemos em um complexo de valores, costumes, crenças e práticas que, pelas práticas repetidas e cultivadas, constituem o modo de vida de um grupo. De acordo com Terry Eagleton, a cultura é o conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas negociam maneiras apropriadas de agir em contextos específicos. Nesse sentido, cada cultura teve e tem um olhar diferenciado para o louco e para a loucura. Na história da sociedade ocidental, sempre estiveram presentes mecanismos de punição dos loucos, considerados como diferentes, a maneiras das diferenças de gênero, de raça, de classe social, de normas socioculturais, numa mesma cultura em um determinado espaço e época. Na contemporaneidade, há uma grande discussão em torno da aceitação da diversidade. Entretanto, e tantas vezes, os grupos que discutem são os mesmos que ainda não aprenderam a lidar com a diferença do diferente, preservando desse modo a palavra diversidade no campo da teoria. Na modernidade, ou idade clássica, como diz Foucault, no século XVII, o matemático e filósofo francês René Descartes inaugura a razão como modelo de pensamento filosófico fundamentado na exatidão matemática. Penso logo sou é a máxima célebre do pensamento cartesiano encontrada em sua obra Discurso sobre o Método para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência, na qual a dúvida é eleita como ferramenta para investigar e compreender o mundo. Foucault acusa Descartes em dividir a linguagem em duas partes, razão e desrazão. De um lado, a razão como verdade, consciência, claridade, normalidade, lucidez, e do outro, a desrazão como erro, obscuridade e desordem. Segundo Viviane Mosé, Descartes reduz a existência ao pensamento, valoriza o mundo das ideias, busca a verdade e exclui o corpo como possibilidade de interpretação de mundo. Desse modo, excluindo da vida as intensidades, a linguagem artística. E pensar cartesianamente é pensar por causa e efeito, por identidade, por não contradição. Para que o pensamento racional tenha sentido, as coisas precisam se opor fixamente uma à outra. O belo oposto ao feio, o certo ao errado, o claro ao escuro, o normal ao anormal, a razão à loucura. Ele acredita que o corpo, as sensações e as emoções são as fontes dos erros e da desordem. Posto isso, o homem precisa se opor às sensibilidades e percepções e buscar a verdade como a essência das coisas que vem com o pensamento e ideias. Portanto, a razão não é natural. Ela foi inventada num determinado tempo de nossa história, quer dizer, foi construída pela cultura e é um produto de nossa civilização. A razão como tradição inventada foi fundamentada por um conjunto de práticas reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas. Essas práticas de natureza ritual ou simbólica visam inculcar certos valores e normas de comportamento por meio da repetição do discurso. Nesse sentido, a gramática normativa serve de exemplo de como o discurso da razão perdurou no tempo, pois a gramática normativa se sustenta na ideia de sujeito e predicado, em regras, normas, na não contradição, no princípio de identidade e na lógica da exclusão. Desde que a razão se tornou soberana como linguagem para crivar o mundo, o homem não tem mais o parâmetro da diversidade, mas o da uniformidade. Por isso se discrimina o outro. Como afirma Muniz Sodré em A Ignorância da Diversidade, uma coisa é o discurso lógico-racional da aceitação da diferença, e outra coisa é a aceitação concreta, que é a aceitação afetiva. Para ele, todo e qualquer tipo de discriminação é fruto de uma ignorância intelectual e afetiva, bem como uma incapacidade de lidar com o diferente. De modo que essa diferença é marcada por um olhar sobre o outro. Este olhar detém um valor e distancia porque julga. E o julgamento é um atributo ao animal humano, porque é o único animal capaz de apelar para a razão. Se na Idade Média a Igreja Católica torturava e queimava os loucos por ameaçarem seu poder de ligação direta com Deus,
Na Idade Clássica modifica-se o pensamento. Deus é substituído pelo médico psiquiatra, a verdade passa a ser a ciência e a loucura passa a ser chamada de doença mental. A noção de doença mental vai mediar a relação razão-loucura, uma relação definida por uma ausência absoluta de comunicação. Nesse sentido, o psiquiatra dialoga com a doença e não com o doente. É importante ressaltar que a doença mental só tem realidade de valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal. Mas por que a nossa cultura exclui? Quais são os critérios para poder, de maneira legítima, internar um diferente? Por que certos sentimentos são considerados patologia e o normal, o que seria? Entre as mais antigas experiências de internação, temos a construção dos leprosários. Tais espaços acolhiam não somente os leprosos, mas também mendigos, pobres, homossexuais, prostitutas, aleijados, entre outros. Depois que a lepra desapareceu, a sociedade precisou preencher aquele espaço vazio de exclusão. O manicômio foi o espaço escolhido para excluir os loucos e todos os tipos diferentes ou estranhos representados na figura do louco. Por causa do pensamento racional, habita em cada um de nós um leprosário vazio. Durante décadas, as pessoas eram enfiadas, em geral, compulsoriamente dentro de um vagão de trem que as descarregava na colônia. Lá, suas roupas eram arrancadas, seus cabelos raspados e seus nomes apagados. Nus, no corpo e na identidade, a humanidade sequestrada, homens, mulheres e até mesmo crianças viravam ignorados de tal. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, mendigos, militantes políticos, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões. Eram esposos confinados para que o seu marido pudesse morar com a amante. Eram filhas de fazendeiros que perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns deles eram apenas tímidos. Cerca de 30 eram crianças. Lá, as pessoas morriam de frio porque dormiam no chão, sem roupas e sem cobertas, ou eram jogadas ao relento. Morriam de fome, de eletrochoque, de infecção por beber água podre ou por comer fezes e ratos. Muitos morriam de pneumonia e muitos morriam em decorrência de lobotomia. Os que sobreviviam eram submetidos a trabalhos forçados. E lá dentro, homens, mulheres e crianças eram estuprados por eles mesmos e até mesmo por funcionários. O sistema manicomial padronizou seus métodos especiais para transformar os corpos nervosos e revoltosos em corpos dóceis. Segundo Foucault, é dócil o corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Sempre houve uma busca pela cura da loucura, desde técnicas como camisa de força, reclusão em calabouços, medicamentos ineficientes, injeção de leite nas veias, eletrochoques ou até mesmo fazer um buraco na cabeça do paciente derramando álcool, acreditando assim que se curaria as enfermidades do cérebro. No entanto, nenhuma técnica foi a causadora da cura da loucura, muito pelo contrário, elas deixavam os pacientes com sequelas irreversíveis, sejam físicas ou psíquicas. Stella representa milhares de gente sem nome que não tiveram a sorte de escapar com vida do julgamento do pensamento racional. Segundo Roland Barthes, em seu livro Aula, a linguagem é o objeto em que se inscreve o poder, e a razão impõe, julga, controla, adoece, silencia, isola, exclui, tortura e mata. Em depoimento, Stella fala: dia, semana, meses, o ano inteiro, minuto, segundo, toda hora, dia, tarde, a noite inteira querem me matar. Só querem me matar porque dizem que eu tenho vida fácil, eu tenho vida difícil. Então, porque eu tenho vida fácil, eu tenho vida difícil. Eles querem saber como é que eu posso estar nascendo sem facilidade, com dificuldade. Por isso que eles querem me matar. Estava do Patrocínio, nasceu em 9 de janeiro de 1941, solteira, de instrução secundária, trabalhou como empregada doméstica e se prostituía para poder se alimentar, botando o mundo inteiro para gozar e sem gozo nenhum. Stella se enquadrava perfeitamente fora dos padrões sociais normativos estabelecidos, mulher, negra e pobre. Posto isso, será que Stella do Patrocínio na condição de subalternizada dentro da nossa cultura, tirana, escravocrata, patriarcal, embranquecida e capitalista, foi mesmo louca ou foi enlouquecida? Eu estava com saúde, adoeci. Eu não ia adoecer sozinha não, mas eu estava com saúde. Eu estava com muita saúde, me adoeceram. Me internaram no hospital como um doente. No hospital parece uma casa, mas o hospital é um hospital. Sinto muita sede, muito sono, muita preguiça, muito cansaço. Fico na malandragem, na vagabundagem como marginal. E como malandra na malandragem, na vagabundagem como marginal. Depois de uma queda na rua Voluntários da Pátria, colocaram Stella dentro do pronto-socorro, aplicaram uma injeção, deram um remédio, eletrochoque, mandaram tomar um banho de chuveiro, depois procurar mesa e cadeira, deram-lhe uma bandeja com arroz, chuchu, carne e feijão, e aí chamaram a ambulância assistência e disseram: carreguem ela, carreguem ela.
Depois que saiu do pronto-socorro, Estela foi levada para a 4ª Delegacia de Polícia e de lá foi dirigida para o Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro. Lá, ficou internada durante 4 anos e, em seguida, foi transferida para o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, onde ficou até morrer de tristeza profunda, causada por anos de maus tratos, fazendo com que ela parasse de comer e de falar. Sua glicemia subiu exageradamente a ponto de matá-la de infecção generalizada em 1992. Estela morreu lobotomizada, com uma perna amputada e sem nenhum dente na boca. Estela morreu confinada. Eu estou no asilo de velhos, no hospital de tudo quanto é doença, no hospício, lugar de maluco, louco, doido. Está internada, está todo dia presa. Eu não posso sair, não deixa eu passar pelo portão. Maria do Socorro não deixa eu passar pelo portão. Seu Nosso não deixa eu passar pelo portão. E eu estou aqui há 20 anos ou mais. E todo dia da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Segundo Viviane Mosé, Estela foi diagnosticada como portadora de uma personalidade psicopática mais esquizofrênica e hebefrênica, evoluindo para ações psicóticas. A hebefrenia é classicamente definida por uma excitação intelectual e motora, por alucinações e um delírio desordenado. Estela foi uma sobrevivente do processo de mortificação característico das estruturas psiquiátricas arcaicas e tradicionais, os asilos. Posto isso, mesmo numa condição desfavorável, Estela não perdia a lucidez das coisas. Num dos poemas, ela descreve conscientemente o espaço de uma lobotomia, a saber, uma intervenção cirúrgica no cérebro para seccionar as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo, que liga para a glândula pineal. Eu já fui operada várias vezes, fiz várias operações, sou toda operada. Operei o cérebro principalmente. Eu pensei que ia acusar se eu tenho alguma coisa no cérebro. Não, acusou que eu tenho um cérebro, um aparelho que pensa bem pensado, que pensa positivo, que é ligado um ao outro que não pensa, que não é capaz de pensar nada e nem trabalhar. Eles arrancaram o que está pensando e o que está sem pensar e foram examinar este aparelho de pensar e não pensar, ligados um ao outro na minha cabeça, no meu cérebro, funcionar em cima da mesa. Eles estão estudando fora da minha cabeça. Eu já estou nesse ponto de estudo, de categoria. No manicômio Juliano Moreira chegou a ter 7.700 pacientes amontoados, uma massa de gente sem formas e sem rosto. O uniforme era apenas símbolo da real uniformização. O tratamento dito científico se reduzia a formas cruéis de violência contra aqueles que ousaram a desordenar a ordem ou fugir às regras ou escapar do padrão. Em O Holocausto Brasileiro, Daniele Arbex escreve com indignação o que se sucedia no manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, ao qual foi comparado a um campo de concentração nazista. Ela expõe a anatomia de um sistema que desvela um genocídio cometido sistematicamente pelo Estado brasileiro, com o apoio da Igreja Católica, com a conivência de médicos, de funcionários e da sociedade. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. E os cadáveres que não conseguiam vender, por motivo de superlotação, eram derretidos com ácido em frente aos vivos. 60 mil pessoas perderam a vida no manicômio. As 5 décadas mais dramáticas do país faz parte de um período em que a loucura dos chamados normais dizimou pelo menos 2 gerações de inocentes em 18.250 dias de horror. Depois da reforma psiquiátrica, a fala de Estela foi desamordaçada e, por meio de sua fala, pôde dar testemunho de sua experiência na condição de vítima de um sistema ultrapassado de tratamento manicomial que, segundo as palavras de Michel Foucault, usava as formas mais bizarras de violência e tortura para métodos de controle dos corpos. A sua fala foi gravada durante 2 anos, de 1986 a 1988, pela artista plástica Nelly Goldmarch e Carla Gualhardi. Depois foram transcritos pela psicóloga Mônica Ribeiro e organizado pela filósofa Viviane Mosé. Durante 2 anos, artistas e internas conviveram em torno de uma produção plástica que culminou com a exposição Ar Subterrâneo no Paço Imperial, coordenada pela psicóloga Denise Correia. Naquele espaço foram expostas algumas falas transcritas de Estela em pequenos quadros. Estela do Patrocínio chamou a atenção por sua singularidade naquele lugar uniforme. Parecia uma rainha. Impossível era não vê-la, negra, alta, com muita dignidade no porte. Eu sou Estela do Patrocínio, bem patrocinada. Estou sentada numa cadeira, pregada numa mesa, negra, preta e crioula. Eu sou uma negra, preta e crioula que a Ana me disse. Nasci louca. Meus pais queriam que eu fosse louca. E os normais tinham inveja de mim, que era louca. Viviane Mosé não chegou a conhecer Estela do Patrocínio em vida. Mas ela disse que assim que teve contato com os textos, lhe pareceu evidente se tratar de um outro tipo de texto, pois
pois sua palavra era capaz de se manter sem se sustentar nos limites subjetivos, gramaticais e lógicos. Havia encadeamento entre os assuntos, a conexão dos temas, a malha de sentido que fazia transparecer uma perspectiva, uma configuração, um olhar. Estela dimensionava este olhar em uma interpretação do que seria a condição humana, uma fala atravessada por outras falas, e falava de sua condição como quem se vê de fora, o que quer dizer se desdobrar. Mais do que isso, Estela falava de sua própria fala, o que implica em uma operação ainda mais elaborada. Falar sobre o falar nada mais é do que mais uma vez se desdobrar. Meu nome verdadeiro é caixão, enterro, cemitério, defunto, cadáver, esqueleto humano, asilo de velhos, hospital de tudo quanto é doença, hospício, mundo dos bichos e dos animais. Os animais, dinossauro, camelo, onça, tigre, leão, dinossauro, macaco, girafa, tartaruga. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Jardim Zoológico, Quinta da Boa Vista. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. É uma luta maior por cidadania e se soma a luta dos deserdados, dos excluídos e dos marginalizados. Para Viviane Mosé, o texto de Estela do Patrocínio nasce como um marco na literatura brasileira, revestindo-se de maior importância e significado, e chega com vigor e densidade, fazendo-se história. No prefácio intitulado Estrela, a organizadora começa e eu termino com uma epígrafe do cantor cubano Pablo Milanês, apontando para a estrela Estela: o que brilha com luz própria, ninguém pode pagar. Obrigada. Muito obrigada. Para o debate, né? Eu já falei que não tinha que falar, não teve errado, mas quero te fazer umas perguntas, que a gente trabalha bem legal. Eu no começo me perdi, tu trabalhas como o tema de mestrado é sobre o quê? Como? Mestrado. Estou fazendo mestrado. Qual é o tema do teu mestrado? Eu estou trabalhando na loucura na literatura, trazendo a razão como modelo de pensamento excludente e assim, a razão como causa do silenciamento, né? E esse artigo tem a ver com o teu trabalho? Tem a ver com o meu trabalho. Então, eu estou trabalhando com o livro Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome, de Estela do Patrocínio. Esse livro ele não foi escrito por ela, foi transcrito. Ela falava coisas, né? Depois da reforma psiquiátrica, que teve a colaboração da Silveira com terapias de artes. Então, foi montado um ateliê artístico de pintura, só que ela não pintava, ela falava. Então as pessoas acharam interessante o que ela falava e começaram a gravar. Gravaram por 2 anos em fitas cassetes. Essas fitas foram guardadas e depois transcritas e aí apresentaram para Viviane Mosé. Você a conhece? Não. Que ela é capixaba. Ela tem um programa muito legal na internet que é o Café Filosófico. Isso, eu a conheci. Ela é ótima. É maravilhoso. Então, foi ela que organizou. Ela disse que não mexeu muito no texto, né? Tanto que o que Estela falava era como se ela falasse num só fôlego, era assim que ela falava, né? Então, Viviane Mosé, ela procurou não colocar muita pontuação, né? Para dar aquele mesmo ritmo, né? Eu acho que ela é especialista em Nietzsche, se eu não me engano. Isso, ela estudou, a tese de doutorado dela em Nietzsche, né? Então, ela estuda a linguagem, a política da linguagem, ela é bem interessante. Aí tu trabalha só com o livro dessa pessoa? De Estela, vou mostrar. Pode deixar claro, né? Esse é o livro. Aí a foto De Estela do Patrocínio. Você vê que é interessante a capa que fragmentado, né? Com o discurso do outro, né? É verdade. Escuta aí, só para eu entender. E ela era uma pessoa normal que alguém resolveu dizer que era louca? Foi isso? Olha, então, você sabe que antigamente, antes, né, da reforma, o louco ele não era diagnosticado, ele era sequestrado, né? Então, assim, se você... A família dizia que era doido, ele foi sequestrado. Tanto que os olhos esgazeados, né, do louco, eu acho que era justamente o susto de que pegava aquela coisa de força, chegava lá, dava eletrochoque, dava injeção. Se não era, virava, porque no mundo desses tu não fica... Justamente, era um processo de enlouquecimento mesmo, né? Foucault disse que era o controle dos corpos, era a maneira de controlar os corpos indesejados da sociedade. E eu acredito, por ela ser mulher, negra, prostituta, pobre, e como nós vivemos com um pensamento baseado no pensamento racional e de acordo com a ideia, com o ideal de sociedade, e sobretudo depois de 1920, 1930, o ideal de sociedade daqui do Brasil era do embranquecimento, né? Então eu acho que Estela do Patrocínio fugia desse ideal social. Não só ela, como muitos, né? Você vê que
crianças, a senhora precisa assistir Em Nome da Razão. É uma coisa assim, um documentário, acho que de 15 minutos, que fala do manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. É uma coisa assim, terrível. É um verdadeiro campo de concentração. Não assista. É um horror. E esse mesmo tema, esse mesmo manicômio foi estudado e foi escrito por Daniela Arbex, que ela é uma jornalista, né? Foi lançado agora em 2013, o Holocausto Brasileiro. Tem que ter estômago. Tu acompanhou se hoje em dia ainda é assim, dessa forma? Chegou um momento, não vai entrar nesse mérito? Não, vou entrar em tudo. Eu quero saber muito, né? Sim. Porque assim, tem muita coisa envolvida, né? É um sistema envolvido, né? Tem o governo, tem a psiquiatria, tem a ciência, tem a farmacologia. Por exemplo, em 1950 foi inventado, foi criado o primeiro remédio, a clorpromazina, eu acho, se não me engano, que é o Ampliquitio, né? Que deixa a pessoa meio que robotizada. Foi o primeiro remédio. Em 1950 também, logo depois, foi criado o DSM, que é o Sistema Diagnóstico de Doença Mental. Então, assim, tudo que foge do DSM, tem o DSM 1, 2, 3, 4 e 5, né? Sempre tem uma revisão. Só para você ter uma ideia, no DSM-2, a homossexualidade era considerada doença, tanto que era chamada de homossexualismo. Tinha remédio para isso, entendeu? Pode acreditar. Só depois de uma pressão social, né, do movimento gay, que saiu da condição de doença para ter uma coisa mais livre, né? Mas você vê que vários sentimentos, comportamentos são diagnosticados como doença. Você vê que muitas crianças que são chamadas de hiperativas estão tomando Ritalina. Imagina, por que não bota a menina na escola de música, na capoeira, né, para descarregar a energia própria da infância? Eu não me recordo quem é o sociólogo que escreveu um livro sobre loucura, que ele disse que no manicômio, qualquer coisa que você falar, você é louco. Se você disser que você não é louco, ele é louco, ele está dizendo que ele não é louco. Se você ficar quieto demais, ela é quieto demais, ela é louco. Se ficar bagunçando demais, é louco. Então, qualquer coisa que uma pessoa fala, qualquer forma que ela se comportar, ela é louca. Se ficar quieto demais é louco, se ficar bagunçando demais é louco, se falar demais é louco. Todo comportamento de alguém que está dentro do manicômio é interpretado como um comportamento de louco, independente do que for. E faz com que você acredite que você é louco. Sim, só tem que for rotulada. Justamente. Depois disso, tu não consegue mais. Fica difícil, né, tirar esse rótulo. Porque o outro, se por exemplo, eu trato você como uma louca, eu não vou lhe dar atenção, eu não vou, né, é doido, o discurso do doido ele é anulado. Michel Foucault, em A Ordem do Discurso, ele diz que a única e exclusiva intenção de chamar o outro de doido é de excluir e anular o discurso. Né? Não fala doido. Também tem, porque se você falou assim, que a razão é estabelecida. Então alguém estabelece que isso é o padrão normal. De normalidade. E aí quem está fora disso é considerado doido. Pois é, né? Isso aqui é perigoso porque na realidade são poucas pessoas que estabelecem esses padrões. O sistema, né? As instituições que estabelecem, né? Família, religião. Pois é. Então, na realidade, assim, se você foge do padrão, cultural, do padrão da razão no momento, né? Você está sujeito a ser discriminado. E como você falou assim, o louco também é uma pessoa de segunda categoria. Ela é totalmente assim desconsiderada, como você fala que homossexual, prostituta, tudo é fora, né? Fora. E o louco também, na realidade, né? Não é uma pessoa que está doente, ele está doente, quero dizer, mas não é assim, a pessoa está com câncer, coitado, está com louco, ele é louco. Deixa lá. Desconsiderado. Uma certa vez, tinha um senhor que estava com uma comida no saco, né? Uma coisa que estava caindo. Aí eu disse, senhor, o senhor quer ajuda? Aí ele ficou quieto, aí a menina falou, não liga não, ele é doido. Como se não sentisse, como se não pudesse dar de ajuda, entendeu? Isso acho que é isso mesmo. Foucault trata como um não ser, né? Um ser que é tratado como um não ser, que não tem valor. Não tem valor, isso mesmo. Não tem valor. Eu digo assim que hoje, na contemporaneidade, eu digo que a pauta hoje não é mais o que é a loucura, mas o que é o seu parâmetro de normalidade. Porque de acordo com o teu parâmetro de normalidade, você vai dizer que esse outro doido é louco. É verdade. E varia muito. Com certeza. Varia muito. Porque a pessoa pode ser fantástica, a criança lá interativa, que é criativa,
Só que também faz mais bagunça, mas né, alguém pode encarar isso como uma coisa boa, outra pessoa encara como uma coisa ruim também, uma coisa bem particular. É bem perigoso, né? É perigoso, porque eu falo assim, a família de repente encasqueta que você não está nos padrões que eles acham que são. Não sei se hoje em dia tem internação forçada, tem, né? Tem. Agora sim, depois da reforma psiquiátrica surgiu o CAPS, né? Que é o centro passa por uma triagem. Passa por uma triagem, você vai assim, se você tiver. Porque assim, existe loucos mesmo, né? Esquizofrênico, né? Então, assim, quando está no período de crise, aí leva para algum hospital, para um manicômio, aí fica lá no máximo 8 a 15 dias tomando doses cavalares de remédios até se acalmar, né? E aí volta para casa, porque a intenção, o controle dos corpos, é controlar. Tem que seguir o padrão. É o que eles querem, né? Controlar os corpos. Todos diferentes, hoje ainda muito esse tipo de tratamento. Não é privado hoje, mas existem instituições de correção legal, de adolescentes, também. Isso, é. Que meninos que foram internados lá, que hoje são adultos, que se tornaram pastores de igreja, que hoje professam, que foram vítimas de lá. Então, assim, de um desses assim, de um educador que foi estupado, que foi. É isso, é uma. Educador de movimento, os educadores, hoje, hoje é a mesma coisa, para mim é a mesma coisa, só que de outra forma, mais tecnológica. Você fala em presídio, você fala em FEBEM, casa, você fala em manicômio, mais ou menos é a mesma coisa, é controle. É o controle, é afastar, excluir. Que lá no você é a mesma coisa, não voltar para os corpos. O surgimento do CAPS, ele tinha uma intenção assim de trazer, de levar o doente para o seio social, para a família, né? Porque ele acreditava que o afeto também não, eu acho que é um dos mais importantes, né? Para a recuperação do doente. Mas também tem o outro lado, tem muitos que não chegam ao CAPS ou ao manicômio, hoje estão usando CRAPS, né? Tem muitos na rua, tem muitos loucos, você vê que tem muitos loucos na rua. Então tem o pró e o contra, né? Não vai e volta. Eu acredito que tenha a necessidade de ter manicômios, mas não com esse tratamento, né? Mas de uma coisa mais digna, né? Sim, verdade. E hoje uma pessoa sem roupa, jogada, meu Deus do céu. Poxa, é uma coisa terrível. Não entendo por que as pessoas eram assim. Perversidade, é uma perversidade. Quem lidava com isso era perverso. Quem coordenava, quem era diretor de uma coisa dessa, se vê as pessoas. Vê aquilo ali não fazer nada, esquadra, sim. morria de fome, de água podre, né? Era uma raça. Era uma concentração, né? Concentração nazista. Era sistemático. Você vê que as pessoas, um homem que queria viver com a amante, a mulher leva para lá. Sim, você livrar da mulher, né? Já pensou que você não de moças ali, né? Que os pais mandavam. Mas eu tô uma pessoa sã e tu ficar num mundo desse, sem condenar isso. Eu não queria suicídio. Talvez. E quantos não se suicidaram? Né? Tem muitos que chegaram a se suicidar. Era rato, pegava e comia. Eles cozinham, caçavam, assim, pra comer. Se não tinha comer qualquer coisa, isso não era uma coisa muito suja, né? Tinha muito rato, comia lá. Tem fotos de pessoas bebendo água de esgoto. Uma banheira jogada lá, um negócio jogado. Não, eu não entendo, né? Mas também vocês podem ter outro ser humano. Os próprios medicamentos tornam a pessoa mais louca. Sim. Os efeitos colaterais é relativo. Totalmente. Isso. Você torna louca. É um processo de enlouquecimento, na verdade, né? Uma pessoa entra em depressão em certos ambientes, ali também ela vai entrar em certos tipos de Com certeza. reação, o corpo vai ter em função do livro, né? É bom saber que mudou, mas deve ter muita coisa acontecendo também. Totalmente. Eu acho que a pressão e a opressão social também, né? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você não pode ser assim, você não pode ser Eu tenho um filme que eu acho que é o Bicho das Cabeças, com o Rodrigo Santoro. Eu acho que ele fumava maconha, uma coisa assim, e a família achando que ele era uma
maconheiro, mandei o eletrochoque nele, né? Ele acabou se acostumando lá. Foi isso, eu não lembro mais do filme, mas não Foi internado como louco lá, ele tomou eletrochoque, foi para quarto esporte, né? Ficou lá e depois ele saiu já virado. Aí depois voltou, porque não tinha mais uma vida social. Voltou lá. E é curioso porque eu tinha um amigo que eu acho que ele era, eu conheci, né, mas é conhecido, que ele matou a avó dele. Parece que foi a primeira delírio psicótico que ele teve, que teve diz que tinha uma voz na cabeça dele mandando ele matar a avó, mate sua avó, vai lá e mate sua avó, ele matou a avó engarguelada. E ele foi para esse antigo manicômio judiciário que tinha aí, mas ele era uma pessoa que você conversava, né? E aí ele foi participar de uma rebelião que tinha lá dentro, que tentaram fazer uma rebelião. Aí um amigo meu, que a mãe dele trabalhava, falou: vamos enlouquecer fulano de tal, porque ele participou da tentativa de rebelião, ele está marcado. O resultado, o cara está hoje em um nível que você não consegue nem conversar com ele, enlouqueceram ele, quer dizer, tornaram ele pior do que ele já estava, né? Ou seja, é possível, ou seja, foi intencional, fizeram isso de forma intencional com ele lá dentro, porque ele foi participar da rebelião lá dentro, né? Meu oportunista. Vamos saber, não, mas tem que saber, né? A gente tem que saber que ele não pode. Ele está num nível que não tem mais volta. Essa pessoa da verdade. Isso a pessoa que está procurando, lá, que só explorou isso. Isso, e as punições eram as piores. O Estado, o governo, primeiro limita essa coisa. Você vê que Mas eles estão ali, e aí simplesmente não nada, todas as leis judiciais